Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor aposentado do Instituto Oceanográfico, Edmundo Nonato. Professor, na USP, aluno do antigo curso de História Natural, o senhor desde cedo já ajudava na preparação de aulas, né, como assistente. O senhor sempre se sentiu atraído pela pesquisa e pelo ensino? Sempre se voltou para esse lado? E eu acredito que sim, é uma tendência, uma peculiaridade pessoal, ah, interesse em convívio com alunos. E foi estimulado por uma oportunidade interessante que os alunos eram em pequeno número. Então havia, o limite era 10 na Faculdade de Filosofia, e um convívio então muito próximo, que exigia, pedia muito contrapartida. Então não era simplesmente preparar as aulas e dar as aulas, certo, mas também responder às questões dos alunos. E na área biológica, além das aulas teóricas expositivas, tinha as aulas práticas, que motivavam muita pergunta e estimulando o professor, o assistente, a se atualizar a cada dia. Necessitava disso, né? Como é que eram essas aulas práticas, professor? Como era? Como eram as aulas práticas? Como vocês... Bom, é interessante. Havia 3 áreas importantes: a área de botânica, de fisiologia, biologia e genética. Inicialmente não era genética, era histologia e embriologia. Então, o assistente se fixava. Eu me fixei especialmente na área zoológica, em que, porque o convívio desde a adolescência com animais e os problemas de saúde animal e criação. Então, esta deu um aspecto concreto à zoologia. Quer dizer, quando se falava, o professor de zoologia lembrava as classificações animais, os estudantes que já tinham vivenciado a experiência animal aproveitavam muito mais. E na hora que passavam para assistentes, já transmitiam com muito mais força de convicção essas informações, não apenas teóricas, literárias, mas experiências reais. Certo, o senhor também admira muito o seu professor e chefe, André Dreyfus, né? Qual foi a influência dele, professor, em sua carreira? Dreyfus era professor de biologia, era uma formação médica, mas que não seguiu a carreira, mas se dedicou ao ensino. Era uma inteligência brilhantíssima, socialmente de um convívio muito agradável, e através deste convívio, ele exigia tanto dos assistentes quanto dos alunos uma participação muito ativa, que produziu resultados muito bons. Então, os antigos alunos se projetaram nas áreas biológicas, inclusive por causa desta atividade, deste brilho do André Dreyfus. Certo, isso tudo numa faculdade de filosofia, quando a gente pensa a faculdade de filosofia daquela época, né? Como era a faculdade de filosofia daquele tempo, professor? Como eram os departamentos, o relacionamento dentro dela? Na faculdade de filosofia tinha filosofia, ciências, letras e ciências em geral. E nas ciências tinha história natural, que é uma coisa extremamente interessante, porque associava a natureza, ciências da Terra, como hoje no CNPq e outras atividades se fala ciências da Terra, que é tanto a biologia, a botânica, como mineralogia, geologia e áreas semelhantes. Certo. E nos primeiros tempos da história natural, os estudantes eram conduzidos para o conhecimento, quer dizer, havia disciplinas tanto biológicas quanto, digamos assim, de ciências da Terra, geológicas. E isto, a meu ver, teve um resultado muito
grande, muito bom, porque o aluno, ou os futuros professores, se formaram considerando a Terra como um conjunto físico e biológico. Também as ciências física e química tinham, como eu disse há pouco, poucos alunos. Os professores que vieram desejosos de transmitir os seus conhecimentos, então havia um convívio, apesar de algumas áreas estarem afastadas. A história natural, por exemplo, teve a sorte, eu digo a sorte, de estar instalado o curso numa residência maravilhosa na Alameda Glete, junto com um prédio da Química. Então, o aluno de Biologia, de História Natural, recebia também tanto a influência didática, quanto o convívio com os professores de Química. Então, a Química entrava instintivamente na História Natural. Tá, e era uma integração excelente, né? Interação excelente, realmente. E eu sinto compelido a elogiar esses professores que, apesar de serem de altíssimo nível, em vindo ao Brasil, eles conviveram socialmente, se dedicaram a formar discípulos, com uma habilidade, um desejo muito grande. Você se considera um legítimo discípulo do professor André Dreyfus? Dreyfus era brasileiro e formação tradicional no Brasil, e o que valia no Dreyfus era mais as qualidades inatas, digamos assim, a inteligência, convívio, interesse. Enquanto que dos professores estrangeiros, eu tenho a sensação, lembrando de 60 anos atrás, o desejo de transmitir, de formar discípulos brasileiros. Talvez já perdendo um pouco a esperança na Europa, numa época de crise. Tem uma época que não inspirava grandes esperanças, né, professor? Tem isso, né? Mesmo com essa desesperança na Europa, pelo menos por parte dos professores europeus, logo em seguida, ou pouco tempo depois, o senhor foi para a França. Né? Quer dizer, na verdade, gostaria que o senhor contasse um pouco como foi essa sua ida para a França, quando isso se deu, e como foi essa experiência lá. Quando eu já havia terminado o curso e já estava na área de colaborar com as disciplinas, havia vários pesquisadores estrangeiros que vinham visitar a Faculdade de Filosofia, e na nossa área de História Natural vinham, evidentemente, os professores da área biológica. E em 1948 veio um professor francês que era subdiretor de um laboratório da Universidade da França, e ele veio nos visitar em 48, e aí surgiu o problema. Ele disse, olha, diz este professor, chama-se Pierre Drache, era vice-diretor de um laboratório marítimo na Bretanha. Ele disse, olha, nós temos problema de formação de pessoal para trabalhar na África, porque na época a França tinha um grande protetorado, a África Ocidental Francesa, na Saara, envolvendo Saara e Senegal. Então ele disse, olha, com a sua experiência seria interessante ajudar a mostrar aos estudantes franceses como trabalhar numa região tropical. Por outro lado, terá a oportunidade de conviver com autoridades e grandes pesquisadores. Ele não está interessado em... Claro que estou. Falei com o meu chefe, que era o André Dreyfus, disse, não, que ótimo, pode ir. Então, em 49, em meados de 49, eu fui para a França e fui praticamente direto para este laboratório na Bretanha, e curiosamente
numa cidade chamada Roscoff. Um nome estranho, mas... aí a Bretanha, eu não tenho antecedentes franceses, mas sempre tive uma grande afinidade, talvez por formação na época ginasial, de ler muitas coisas da França. A música, se aprendia os livros de música, digamos, os álbuns de música, eram franceses. Então havia sempre aquela atração pela França. Havia uma influência muito grande da cultura francesa no Brasil na época, né, professor? Perfeitamente. Os livros didáticos, a maior parte dos livros didáticos, quer dizer, aqueles mais acessíveis eram em francês. Na medicina, os livros básicos, anatomia, embriologia, eram livros franceses. E alemães, mas alemão se lia com mais dificuldade, quer dizer, menor número de alunos, de estudantes, dominavam o alemão. O francês era a língua ensinada no ginásio. E então, mesmo na faculdade de filosofia, na história natural, os livros de zoologia, de botânica, muitos deles eram franceses. Então, era uma atração para ir para a França. E eu tive um resultado muito bom e passei praticamente 1 ano e meio na França, 1 ano desse laboratório na Bretanha. A Bretanha tinha muita coisa semelhante ao Brasil aqui do Sudeste. Certo. Inclusive... Então, foi muito útil a minha estadia. E o convívio com jovens estudantes. Então, havia um duplo convívio com professores e com estudantes. A preparação para estudantes que iam trabalhar na região tropical. E os professores, o Pierre Drache, que era o vice-diretor ativo do laboratório, também era muito sociável, gostava de conviver com os visitantes. Então, rendeu muito esse estágio. Perfeito. Sobre o seu retorno e a sua relação com a oceanografia, nós vamos falar no próximo bloco. O Trajetória faz um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.